Olá, irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Com muita alegria que mais uma vez estamos aqui nesta noite para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Nessa noite eu quero falar da palavra de Deus que está no livro de Jeremias capítulo 18. Se você tem observado, ultimamente eu tenho pregado bastante, no livro do Antigo Testamento. Hoje eu quero falar não do profeta Jeremias em si, mas da sua palavra, a palavra que Deus falou ao profeta. E para isso eu te convido nesse instante a orar comigo. Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui, ó Pai, nesse instante, Deus, pedindo a tua clemência sobre minha vida, Senhor, para que o teu Santo Espírito, meu Deus, venha revelar a tua vontade nesta noite. Usa o teu servo, Senhor, com autoridade, com intrepidez e com graça, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, vá tocar o coração, Senhor, daqueles que vão estar comigo, Senhor, ouvindo e participando, Senhor, deste culto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como eu disse, Jeremias capítulo 18 é o que fala do oleiro, O título dessa mensagem, nas mãos do oleiro. Nós estamos nas mãos do oleiro, e o oleiro é o Senhor. O oleiro é o Senhor que fez os céus e a terra. Então, Jeremias é muito conhecido, o profeta Jeremias. O capítulo 1 do livro de Jeremias diz assim no versículo 1: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Então, o pai de Jeremias era sacerdote. Jeremias, filho de sacerdote. E Anatote, a cidadezinha nas terras de Benjamim, ficava a cerca de 5 quilômetros de Jerusalém. Foi ali que Deus chamou Jeremias para ser seu profeta. E no versículo 5 do capítulo 1, o Senhor diz a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Porém, Jeremias arrumou uma desculpa, uma objeção. Ele diz ao Senhor: Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Esta passagem, esse texto, nos lembra um pouco de Moisés, Moisés também foi um que, quando foi chamado por Deus, ainda lá em Midian, quando ele pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro, ele também, quando Deus o chama, ele também dá desculpas para Deus. E, na realidade, ele deu 5 desculpas numa tentativa que Deus o deixasse e procurasse um outro. Mas o que eu quero dizer é que muitos vivem dando desculpas. Em todos os tempos, em todos os dias, muitos estão dando desculpas o tempo todo. É desculpa para chegar atrasado, desculpa que não posso comparecer, desculpa que hoje não dá. É como a pessoa que ouve a palavra de Deus, que recebe o convite para confessar Jesus como Senhor e Salvador e dá uma desculpa. Desculpa, hoje eu não posso, quem sabe amanhã, deixa eu ficar mais velho, estou muito novo. Eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, eu quero te dizer a você que ainda não conhece a Jesus, que ainda não o confessou como Senhor e Salvador da sua vida. Não espere porque os dias estão diminuindo
estão se aproximando, os dias estão curtos demais. O tempo de Deus está para se cumprir. Quem sabe amanhã não será muito tarde. Então, eu quero te dizer que nenhum profeta falou de forma mais enérgica ou mais expressa a respeito do conflito entre o reino de Deus e a humanidade que Jeremias. Nenhum profeta falou. Todo o seu ministério, todo o ministério de Jeremias foi um verdadeiro clamor ao povo para que se arrependesse da imoralidade, da idolatria e se voltasse ao Senhor. Porém, o povo, com o coração obstinado para o pecado, preferiu os juízos de Deus ao arrependimento. Então, nessa noite, eu quero que você entenda o significado desta palavra, o significado, porque que Deus mandou Jeremias ir até a casa do oleiro. Acompanhe comigo a leitura. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Versículo 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Versículo 9. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Versículo 12 diz: Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Aleluia. Meu Deus, que palavra, hein, irmãos? Que palavra. Palavra que toca verdadeiramente no nosso coração. É uma palavra que nos chama a refletir, a nos preocupar com o dia de amanhã. Então, diante do contexto deste capítulo 18, deste versículo 1 ao 12, eu quero tirar algumas lições desta passagem, nesta noite. A primeira lição é que Deus nos quer em suas mãos. Deus nos quer em suas mãos, é isso que diz o versículo 6. Ele diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor nos quer em suas mãos. Deus nos quer em suas mãos. Deus nos quer ao seu lado. Deus nos quer caminhando com Ele. Então, esse texto, ele nos ensina claramente que o Senhor pode revogar o propósito de julgamento ou bênção de acordo com a reação do povo. Viver de acordo com a vontade de Deus é negar a si mesmo, é negar a sua vontade, é negar os seus quereres, os seus desejos e fazer a vontade de Deus.
É interessante que Israel não deu ouvidos à palavra de Deus por intermédio dos profetas do Senhor. Israel preferiu permanecer na prática do pecado, indo servir a deuses de outras nações, aos deuses da terra em cuja os moradores daquela terra viviam. Isso foi Israel durante toda a sua existência, desde o momento em que saiu do Egito, até o dia em que Deus tirou todo o povo de Israel e colocou-os em terras estranhas como escravos. Tá? Então, por quê? Porque Israel se esqueceu da sua saída do Egito, esqueceu do seu tempo de escravidão, esqueceu da casa de servidão, da prisão, de seu gemido debaixo das mãos de Faraó, que lhes fizera amargar a vida com dura servidão, com castigo, com chicotadas, passando necessidades. Israel se esqueceu. Então repare que as bênçãos de Deus parecem não terem sido suficientes para eles. Porque em toda a história de Israel, o que vemos é um povo obstinado ao pecado. O que vemos é isso, um povo obstinado aos pecados. Muitos só querem as bênçãos, muitos só querem vitórias, mas nem todos querem servir ao Senhor verdadeiramente, nem todos querem estar do lado do Senhor, obedecer a sua voz e seguir os seus caminhos, nem todos. Então, essa história de Israel, ela é revivida todos os dias nos tempos atuais. O povo vive desta forma, o povo prefere viver do seu modo, viver de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que lhe agrada, do que viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E por isso, muitas vidas estão se perdendo por causa da dureza do coração. Quantos têm negado? Quantos se negam a entender que também fomos tirados de um terrível lago de perdição, de uma fossa de pecado deste mundo? Fomos transferidos para o reino da graça de Deus, para o Senhor nos moldar, assim como o oleiro molda o barro e faz daquele barro a sua obra, aquilo que ele tem intenção de fazer. E Deus quer nos moldar para que nos tornemos vasos de bênçãos para Ele. Deus quer nos moldar para isso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia! É isso que Deus quer. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos firmar na fé, Ele quer fundamentar a nossa fé nele. Mas muitos não entendem, muitos não querem. Ei, querido, precisamos entender que não há muito em nós para nos gloriarmos. Tudo em nós vem de Deus. A graça, a salvação, o perdão, a restauração, a cura, a libertação vem de Deus. Precisamos estar atentos a estes princípios, precisamos estar atentos à sua vontade. E é isso que eu quero que você entenda. Você entenda, meu irmão, que a nossa vida está nas suas mãos. E por isso precisamos fazer a sua vontade. Aleluia. Assim como o profeta, que embora se justificasse achando da sua incapacidade, dizendo, eu não posso porque eu não passo de uma criança, não passo de um menino, mas mesmo assim, ele obedeceu, cumpriu a vontade de Deus, e nós conhecemos a história da vida de Jeremias. Ele foi um dos profetas que mais sofreu na mão dos seus algozes, os reis
os sacerdotes, o povo não davam ouvido à sua mensagem. Jeremias foi jogado no poço. Jeremias, por muitas vezes, foi ameaçado de morte. Jeremias foi preso. Jeremias não foi levado para a Babilônia, mas Jeremias foi levado para o Egito por aqueles que ainda restaram em Judá depois que todo o povo da terra foi levado para a Babilônia. Amém? Então precisamos entender este princípio da obediência, de servir, de entender e de obedecer à voz de Deus. Então, a segunda lição que nós aprendemos nesse texto está no versículo 2. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Ele está dizendo, tome atitude, deixe o Senhor te moldar, deixe o Senhor tomar conta da sua vida. Dispõe-te, levante, toma atitude. Isaías capítulo 60, versículo 1 diz, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Dispõe-te, te alegra. Descer à casa do oleiro é colocar-se à disposição de Deus para ser modelado e deixar que Ele faça a sua vontade na sua e na minha vida. Que a vontade dele prevaleça. É isso que Deus quer. Então, descer à casa do oleiro é uma experiência sobrenatural e que poucos vão viver essa experiência, porque muitos não vão obedecer. Só vai experimentar essa experiência sobrenatural aqueles que obedecerem à voz do Senhor, aqueles que obedecerem à voz de Deus, porque ali na casa do oleiro, que o Senhor vai mostrar quão frágil somos, quão insignificante, porém preciosos para Ele, que quer nos revestir de um novo homem, que quer nos transformar em uma nova criatura. Aleluia, glória a Deus. Deus quer nos transformar, meu irmão. Deus quer nos transformar, querido. Deus quer nos remodelar, fazer de nós um vaso novo, refazer este vaso quebrado, vaso muitas vezes trincado, vasos que não obedecem, vasos que estão ressequidos. Aleluia. Ele quer transformar esses vasos em uma nova estrutura, vaso de bênção para Ele. Então, entenda uma coisa. O Deus da vida é o oleiro. Deus levou o profeta à casa do oleiro para mostrar, por meio de uma parábola, o significado do oleiro em relação a Deus, o significado do barro nas mãos de Deus, quando ele disse, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. O barro na mão do oleiro. É isso que ele está fazendo com o profeta. Queridos, a roda que gira o barro, que faz com que o oleiro trabalhe a sua massa, que gira sem parar, é o passar do tempo com suas alegrias, suas tristezas, seus sofrimentos, vitórias, ganhos, perdas, dores e lamentos. Por isso que Paulo fala aos Romanos, Paulo disse que em todas estas coisas, em todos os sofrimentos, as tribulações, as dores, as guerras, as vitórias, as espadas, a fome, a nudez, Paulo fala que em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, aleluia. Então, eu quero que você entenda que o barro é a matéria-prima para a modelagem do vaso. Foi com o barro que Deus nos criou, nos formou com suas próprias mãos, conforme está em Gênesis 2, versículo 7. Que diz que
tomou Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então somos barros. O ser humano é o pó da terra, e para a terra voltará, para o pó voltará. O ser humano é o pó com todas as suas imperfeições, sujeiras, inexpressíveis aos olhos humanos, porém o Senhor quer fazer desse vaso de barro algo maravilhoso, onde a excelência do seu poder seja notória de todos os homens, aleluia. Precisamos entender que cada vaso é único, cada vaso é especial em suas características. Precisamos entender este princípio. Cada vaso é feito individualmente, assim como cada um de nós, cada pessoa é feita individualmente e é única para Deus, aleluia. Mas tem uma diferença entre o barro e o homem. A diferença é que o homem é responsável por seus atos, o barro não é responsável. O barro está aos cuidados, está nas mãos do oleiro, o barro está sob os cuidados do oleiro, sob seus domínios. Por isso é que ele desfaz aquilo que saiu errado, aquilo que não deu certo, ele desfaz e reconstrói novamente, refaz de acordo com a sua vontade. Você está entendendo? É isso também que Deus faz conosco. Ele nos pega, este vaso de barro, com suas impurezas, com suas sujeiras, com seus pecados, e transforma. Transforma em uma nova criatura, nos reveste com sua armadura, nos enche com sua unção. É isso que Deus faz conosco, quando nos tirou daquele charco de lama, daquele tremedal de barro, e nos colocou os pés sobre a rocha, uma rocha firme, nos firmou o passo, para que os nossos pés não tropecem. Esse é o nosso Deus, é o Deus que quer estar conosco, mas muitas vezes nós nos recusamos a estar com Ele. Você está entendendo? Está entendendo esse princípio? Então, versículo 4. Versículo 4 diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Esse vaso, esse barro humano, querido, o barro humano tem uma terrível capacidade de resistir à formatação de Deus. Deus quer moldar o homem com sua palavra, com seu amor, mas o homem se recusa. Deus quer mudar você com amor, um amor a partir de dentro, uma nova criatura com mudanças internas, uma mudança de direção, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, um nascer de novo, renovação da mente, conforme Paulo fala em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! É preciso entender este princípio, é preciso aceitar essa transformação de Deus, que é a transformação que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Precisamos compreender, caso contrário vamos ficar todos os dias na mesma situação, sem entender o porquê estamos passando por isso, o porquê estamos passando por aquilo, o porquê isso tem acontecido comigo, não acontece com os outros vivem bem. Não é assim, não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que sejamos conforme a sua vontade, conforme o seu querer. É isso que Ele quer de mim e de você. Ele quer nos transformar em um novo homem, uma nova mulher, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo o que Deus quer? Você está entendendo? Oh, aleluia. Então, querido,
como o vaso se estragou na mão do oleiro. O vaso se estragou. O vaso se estragou. Em todos os lugares temos diante de nós o retrato de vasos estragados, de vasos quebrados, trincados, rachados, que para mais nada servem. Mas Deus tem um propósito em cada vida. Estes vasos que aos olhos humanos não servem mais para nada, que não tem mais recuperação, que estão largados nos esgotos da rua, estão largados nos becos, nos esconderijos das cidades grandes. Deus quer transformar. Se permitirmos, Ele nos muda. Isso não haveria tanta diferença se o homem permitissem ser moldado por Deus. Aleluia. Versículo 6. Versículo 6 diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Deus, em seus propósitos, Ele pode, porque Ele tem poder sobre o barro. Ele tem poder sobre o barro para moldá-lo conforme a sua vontade. O barro que eu estou falando, me referindo, sou eu e você. Nós somos esse barro que Deus quer mudar, que Deus quer transformar. Você está entendendo? Precisamos então ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Versículo de 7 a 10. Eu já li estes versículos de 7 a 10. Mas é importante lermos novamente para que você entenda, porque ele diz assim, o Senhor diz: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Da mesma forma, quando eu falar acerca de uma nação ou de um reino para abençoar, para edificar, para plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Você está entendendo? O Senhor pode reverter a sua intenção de castigar ou abençoar. Ele é Deus, Ele pode. Ele pode. A intenção de Deus de destruir ou abençoar faz parte do seu plano eterno. O arrependimento ou a rebelião do povo e a mudança providencial da interação divina também estão dentro do plano imutável de Deus. Você está entendendo? O seu propósito pode ser revogado de acordo com a reação do homem, de acordo com a nossa reação. Os julgamentos e bênçãos podem ser revertidos, podem ser diminuídos ou adiados. A mudança na intenção do oleiro, que é Deus, não contradiz o caráter imutável dos seus decretos divinos. Então veja o caso de Nínive. Eu quero que você entenda, deixa eu ver aqui rapidinho, Jonas capítulo 3. Jonas dirigiu-se aos ninivitas com uma palavra de juízo que não oferecia oportunidade de arrependimento. Mas o povo ouviu, o povo se arrependeu, e Deus mudou a sentença que já estava determinada para aquele povo. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 3 de Jonas, versículo 5, versículo 4, diz que Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será destruída. 40 dias, irmão, esta é a mensagem de Jonas durante um dia todo, durante todo o dia. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E o
povo ouviu aquela mensagem, e o povo entendeu que ele precisava fazer alguma coisa. Os ninivitas creram em Deus, diz a Bíblia, a partir do versículo 5. Proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde do maior até o menor. Fizeram essa notícia chegar ao rei, que determinou e proclamou e fez divulgar em Nínive. E diz assim o decreto do rei, a ordem do rei: por mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Aleluia. É isso, querido, é isso. Você que está me ouvindo agora, é disso que nós precisamos, nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos e buscar a face de Deus com jejum, com oração, para que Ele mude o seu decreto de juízo sobre o povo, sobre a nação, sobre a sua vida. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Está entendendo? A resposta divina, meu irmão, de Deus para os ninivitas foi anular o julgamento, anular o juízo à luz do arrependimento do povo. Arrependimento genuíno. Esse que deve ser o viver do ser que quer agradar a Deus, viver para Deus. Então entenda uma coisa: Deus quer transformar aqueles que estão espiritualmente mortos em seus orgulhos, seus pecados, seu egoísmo, suas diferenças, suas indiferenças. Aqueles que não ouvem mais a voz de Deus, que não andam de acordo com os projetos de Deus, mas que andam consoante seus próprios projetos, segundo a dureza do seu coração, conforme diz o versículo 12. Segundo a dureza do seu coração. E cada um fará segundo essa dureza do coração maligno. Então, Deus quer mudar. Quando nós mudarmos, quando nós aceitarmos a ser moldados por Ele. E a terceira lição dessa noite: lembrai-vos de que o dia está próximo. O dia está próximo. E eu te convido agora, meu irmão. Eu te convido, minha irmã. Eu convido você que ainda não caminha com Cristo, que ainda não conhece ao Salvador. Você que ainda não entregou sua vida para Deus, não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu te convido a não endurecer o seu coração à voz de Deus, porque o Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor quer fazer de você um vaso novo, um instrumento em suas mãos. Veja o que diz Romanos 13, Paulo falando aos Romanos, versículo 13 e 11, ele disse, Paulo fala: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Paulo está falando aqui do tempo, que nós conhecemos o tempo. Nós conhecemos o tempo. Ele está dizendo: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Agora, nós que conhecemos o tempo, vós que conheceis o tempo, o tempo que ele está falando aqui é o tempo do fim, o tempo que se aproxima, é esse tempo que está chegando ao fim. Quando ele fala da hora, a hora é despertar da indiferença, acordar do sono, sair da letargia espiritual, desse cristianismo meramente formal que muitos estão vivendo.
É hora de deixar de sermos apenas fãs de Jesus Cristo e passar a sermos discípulo verdadeiro dele. Não basta ser seu fã, não basta ser seu admirador ou apenas ser membro de igreja. É preciso ser discípulo de Jesus, aleluia. Porque a salvação que diz o texto aqui, está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ou seja, hoje, o que estamos vivendo hoje está mais perto do que naquele dia que nós confessamos Jesus. Está mais perto. A nossa salvação passa por um estágio. Naquele dia que nós encontramos com Jesus, que nos entregamos a Ele, naquele dia recebemos a salvação. Hoje nós estamos vivendo essa salvação. Mas naquele dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, então nós seremos salvos. Aleluia. É isso que Paulo fala neste versículo 11 do capítulo 13 de Romanos. Versículo 12. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. A noite, noite do mal, do pecado, da injustiça, do sofrimento, da traição, da maldade. Entenda uma coisa, a escuridão é intensa, escuridão é intensa, mas ela está chegando ao fim, aleluia, porque o sol da justiça está a raiar, está para chegar o novo dia, onde Cristo vai buscar a sua igreja. Deixemos, pois, as obras das trevas, continuando no versículo 12, e revistamo-nos das armas da luz, nos revistamo-nos dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são as armas da luz, que nós precisamos viver, que nós precisamos demonstrar e aplicar às nossas vidas todos os dias, aleluia. E é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas são as armas da luz que nós temos que viver. O versículo 13 é um conselho, o 13 e o 14 é um conselho, uma advertência. Precisamos nos preocupar para a segunda vinda de Cristo. Diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, andemos na luz, que é Jesus, não em orgias, em bebedices, não em impudices e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Isso são obras das trevas, são coisas das trevas. Precisamos andar como em pleno dia, na luz da verdade. E no versículo 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aleluia. Então precisamos viver de acordo com a palavra de Deus, porque chega de viver o evangelho que agrada aos ouvidos. Chega de sermos crentes cheios de mimimi. Temos que ser crentes que aceita ouvir a palavra de Deus, que aceita ouvir o que diz a palavra de Deus. É por isso que Paulo falou a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Chegaram a um tempo, e esse tempo não está longe, esse tempo está perto. Por isso que ele diz: conjuro-te. Precisamos ter atitude, precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu te dizer, irmão, não desista. Não desista. Paulo está falando para Timóteo, eu falo para você, não desista. É certo que muitos vão desviar os ouvidos para não ouvir a verdade.
mas é preciso nos manter firmes naquilo que aprendemos e de que fomos inteirados. Os ouvidos de muitos estão coçando por algo que satisfaça a sua vontade. Esse não é o evangelho de Jesus para a sua vida. Então, o dia está próximo. Mateus capítulo 24, versículo 27, eu já estou terminando. Mateus 24, 27, o dia está próximo. Deus está falando com você nessa noite. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Eu quero te convidar nesta noite. A você que ouviu esta mensagem. A você que sentiu que esta palavra falou com você. Tocou no seu coração. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu vou orar por você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, nesse instante a vida desta pessoa, a vida destas pessoas que ouviram, ó Deus, esta mensagem e que neste instante, meu Deus, estão sentindo em seu coração que esta palavra está mexendo, está querendo transformar. Toca, Senhor, nesta vida, abençoe esta vida, em nome de Jesus. Perdoa-lhe, Senhor, os seus pecados. Escreve seu nome, meu Deus, no livro da vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão, amém, minha irmã, glória a Deus. Então, eu agradeço a Deus e agradeço a você que está comigo até agora, amém? Que Deus os abençoe e fiquem com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.